Fala galera, João Navarro aqui, nós estamos para mais um podcast. Vamos tentar dar uma reduzidinha, ficar um pouquinho mais curto. Se apresenta aí, irmão. Que a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Aqui quem está falando é o Richard. Amém. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do tesouro escondido. Pode ler, irmão, para nós? Tá. Vamos lá. A palavra ela vai se encontrar no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 13, e a partir do versículo 44. Mateus 13, 44. E diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém. O que a gente pode tirar com essa parábola? Quer compartilhar primeiro, irmão? Depois eu dou uma acrescentada. Vamos lá. Parábola do tesouro escondido, né? É interessante que a gente vê nessa passagem, né? Um homem que encontrou um tesouro, né? E vendo o valor daquele tesouro, né? Com um grande gozo ele encontrou naquele tesouro, ele decidiu vender tudo que ele tinha e comprou o campo, né? Onde o tesouro estava lá. E a gente fica pensando, cara, quão grande era o valor desse tesouro. Na verdade, era um tesouro valiosíssimo. A fim do homem pegar e largar tudo que ele tinha, né? Tudo que ele tinha conquistado, né? Para trás, e comprou um campo onde o tesouro estava sitiado, né? Interessante que a gente vê que esse homem encontrou algo valioso. E a gente pode fazer uma analogia, né? E quem pode ser esse homem, né? Que está procurando esse tesouro? Somos nós. Nós somos esse homem, né? Eu gosto de dizer que o ser humano, ele vive buscando a felicidade, né? Ele vive em busca da felicidade, né? O ser humano, ele designa os seus objetivos, né? Os seus propósitos, e ele vive buscando conforto, felicidade, paz. Só que ele vai vivendo, ele acaba caindo numa rotina, né? E nunca ele encontra aquilo que ele quer, né? Talvez por um momento quando eu conseguir trocar de carro, eu vou ser feliz. Ele troca de carro, mas a felicidade não estava ali, né? Não, mas quando eu conseguir terminar a faculdade, né? E entrar na minha área que eu quero, ali eu vou ser feliz. Ele consegue, ele se forma, ele entra na área que ele queria, mas não a felicidade ali. Não, mas quando eu conseguir construir a minha família, né? Ali verdadeiramente eu vou ser feliz. Mas ele vai e conquista a família, né? E os filhos vêm, os filhos crescem, e ali também não está a felicidade. Onde está essa felicidade que a gente tanto busca, né? Que a gente tanto vive ansiando por essa felicidade? A segunda parábola que a gente falou, né? É daquele homem, daquele negociante de pérolas, que buscava pérolas preciosas, e ao encontrar uma pérola de grande valor, ele pega todas aquelas que ele tinha juntado e vende para poder comprar aquela pérola de grande valor. Então a gente vê que, mais uma vez, é uma analogia, né? Nós que estamos, negociando a nossa felicidade, buscando a nossa felicidade, arrumando meios de encontrar conforto, paz, sossego. E na verdade a gente nunca encontra. Agora, o que será que eles encontraram, né? Nesse tesouro escondido, ou nessa pérola de grande valor, para eles largar tudo? O que será que eles encontraram nisso que eles decidiram, cara, isso que eu encontrei é tão bom, eu fiquei tão perplexo de alegria, fiquei tão feliz, que eu vou vender tudo que eu tenho, porque tudo aquilo que eu conquistei lá atrás,
não chega nem aos pés disso que eu encontrei agora, né? Então, o que virá que eles encontraram? É verdade, irmão. Eu tenho uma analogia com essa parábola, é que ele achou algo muito precioso, e eu creio que essa é a esperança da segunda vinda de Jesus, daquilo que o Senhor prometeu pra gente, né? Eu vou só ler um texto aqui que está em Apocalipse 21, que diz assim: Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O tesouro precioso, o tesouro escondido na terra, ou a pedra de grande valor, são as promessas da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem com poder e glória, e ele reinará por toda a eternidade, e nós seremos um com ele, viveremos toda a eternidade com ele. Ele será nosso Deus, ele apacentará a gente de perto. Lá em Isaías 40, eu ministrei na igreja esses dias, fala que o Senhor apacentará a nós como os cordeirinhos, e sustentará nós no colo dele, e nos dará o alimento, nos amamentará e apacentará com mansidão aqueles que são seus. Então, a pedra de grande valor, o tesouro escondido, é nada mais do que tudo que Deus nos prometeu, que é muito melhor do que a gente tem agora. Porque se a gente for analisar a parábola daquele que vendeu tudo para comprar uma terra, ele viu que aquilo que ele tinha, tudo que ele tinha, tudo que ele estava trabalhando, tudo que ele estava lutando para conquistar, era muito pequeno. Porque o tesouro que havia naquela terra era muito maior do que tudo que ele tinha. Muitas das vezes a gente é tão apegado à nossa vida, às nossas coisas, a conquistar as coisas dessa terra, que nós esquecemos do que nos foi proposto. E o que nos foi proposto é muito maior do que o que a gente tem agora. É por isso que a gente precisa parar de ficar preso nessas coisas que existem agora. Por exemplo, vamos falar de algo que aconteceu agora. O presidente perdeu e assumiu um cara muito perverso. Não que esse não seja perverso. Para mim, os dois. Um é um falso Cristo que enganou muitos da igreja. E a igreja adorou ele como Messias, e hoje está escondendo, e a igreja foi destruída. Muitos perderam a fé por causa desse cara. E o outro é um que luta contra a igreja e quer a destruição da igreja. Mas a questão é que a igreja estava tão preocupada com uma eleição que vai definir 4 anos, que está esquecendo de algo que vai durar por toda a eternidade. E a gente deve declarar e proclamar em alta voz: Jesus está voltando. E o reino que foi proposto é muito maior do que a gente pode ter nessa terra e nessa vida. É por isso que a gente tem que estar com os olhos fixos naquilo que há de vir, porque é muito maior do que o que tem agora. Pode completar aí, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Senhor Jesus, Deus maravilhoso em nossas vidas, né, irmão? A gente vai colocando esperança, né, em coisas vãs, né? Coisas terrenas, coisas que passam, né? Sendo que tem algo novo, né? Eis que faço nova todas as coisas. Existe algo novo, né? Algo que não perece, algo que não se destrói, algo que não se corrompe, né?
E a nossa fé tem que estar nisso, né? Tem que estar alicerçada nisso. Agora, eu queria só deixar aqui uma mensagem para os irmãos que a gente cresce, né? Criando objetivos na nossa vida, né? A gente cresce criando planos, né? Quando eu crescer, eu vou crescer isso, tal. E conforme os anos eles vão se passando, na medida que você conquista ou na medida que você não conquista, você vê que na verdade não faz sentido nenhum, né? Você vê que na verdade isso não vai completar aquilo que falta dentro da gente. Porque o ser humano ele foi criado, né? Com esse vazio existencial, né? E foi na vontade de Deus que fosse assim, porque esse vazio ele só vai ser completo, ele só vai ser preenchido com o próprio Deus, né? Com o próprio Deus, ele é a peça que falta pra gente, né? Então a gente vive buscando, sabe, meios de descansar, de ter uma verdadeira paz, a gente nunca encontra fora de Jesus, a gente nunca encontra, mas em Jesus a gente encontra. Esse tesouro perdido aqui revelado é o próprio Cristo, é o próprio Cristo. Ele é esse tesouro. E quando a gente verdadeiramente encontra esse tesouro, ali tudo faz sentido. Quando a gente verdadeiramente se encontra com o Mestre, se encontra com o dono de nossas vidas, ele preenche esse vazio. E a alegria é tão grande que a gente trata tudo aquilo como esterco, como o apóstolo Paulo disse, né? Eu abandonei tudo aquilo. Eu trato tudo aquilo que eu fazia, porque o apóstolo Paulo ele era uma pessoa que era letrada, né? Ele, sabe, cresceu aos pés de Gamaliel. É uma pessoa que seguia ao pé da letra, né? Fariseu. E quando ele teve aquele encontro com Cristo, né? No qual ele caiu no cavalo e aí desceu aquela forte luz em cima dele, ali ele teve um encontro, ali ele viu que realmente era verdade. Ali ele teve um encontro com a verdade. E ele teve aquele testemunho, né? Que os olhos deles ficaram como se tivessem escamas, né? E o próprio Cristo mandou que Ananias fosse lá, né, orar por ele para tirar aquelas escamas dos olhos. Irmãos, o apóstolo Paulo, que achava que estava no caminho certo, ele achava que estava no caminho certo, mas quando ele teve um encontro com a verdade, ali ele viu que tudo aquilo que ele estava buscando era esterco. Tudo aquilo foi comparado como esterco. Jesus, esse é o tesouro escondido. É isso que a gente tem que buscar. É isso que a gente tem que buscar. É interessante que a palavra que eu li vai falar que eis o tabernáculo de Deus. Tabernáculo, a gente sabe, é onde ficava a presença de Deus, onde ficava o santo lugar, o santíssimo lugar, né? E o que está proposto para a gente é habitar onde está a presença de Deus, sabe? É voltar ao jardim da presença, porque, como o irmão falou, a gente não foi criado, na verdade, para estar longe de Deus, né? Deus criou o homem para viver no jardim da presença, onde ele ia ter come todos os dias. No entardecer, Deus estava com o homem e lá eles compartilhavam a presença um do outro. Deus não respeitou nem as núpcias de Adão e Eva. Quando ele criou, na mesma tarde, no mesmo entardecer, ele estava junto com eles. E a gente vê que o tesouro é o relacionamento com Deus. Tanto que a oração profética de Jesus é: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. E a promessa dele é que a gente vai habitar no tabernáculo com ele por toda a eternidade, e não vai ter mais choro, nem sofrimento, nem morte. A morte vai ser lançada fora, não vai ter mais morte. A gente vai viver por toda a eternidade num lugar de esperança, num lugar onde a esperança vive. E essa esperança é Cristo Jesus, que vai habitar junto conosco por toda a eternidade. E nós teremos acesso à presença dele de forma palpável. Nós vamos apalpar a presença de Deus, vamos viver com ele. E esse é o tesouro, maior que tudo. Cara, tudo é passageiro nessa terra. A gente pode conquistar todos os tesouros possíveis. Deus pode permitir que a gente conquiste todos os tesouros possíveis nessa terra. Mas, como a gente vê o jovem rico lá, ele tinha tudo. Perante os judeus, ele era até considerado favorecido diante de Deus. Só que quando Jesus fala para ele: vende tudo e dá aos pobres e me segue, a gente viu onde estava o coração dele. O que será maior?
A riqueza que esse mundo pode nos dar, ou a riqueza que nem o ladrão não rouba, a traça não corrói, a riqueza que é eterna, o tesouro celestial, que a gente pode alcançar tendo uma vida de relacionamento com Deus a partir de já, porque esse tesouro escondido já foi revelado a nós, como o irmão disse, é o próprio Cristo. Ele foi revelado a nós, ele veio ao mundo e se revelou ao mundo. Mas a palavra diz lá em João, no Evangelho de João, que o mundo não recebeu. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos que receberam, deu-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós somos adotados porque nós cremos na esperança que há de vir. Nós cremos no tesouro escondido que foi revelado através do nosso Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Eu creio que é isso, irmão. Glória a Deus. Irmão, é importante lembrar que essa aqui não é a nossa terra, né? Essa aqui não é a nossa morada, não é verdade? Nós estamos como peregrinos aqui, estamos de passagem aqui, né? Jesus mesmo, quando ele estava diante lá de Pôncio Pilatos, né? Ele perguntou para Jesus: você é rei dos judeus? E Jesus falou o que para ele? Você diz isso, né? Jesus, ele era rei, mas o reino dele não era desse mundo. O reino dele era o reino dos céus. Logo, a gente que estamos seguindo a Cristo, a gente tem que entender, amados, que não é aqui que a gente vai ter a nossa recompensa, né? A nossa recompensa é no céu, é lá. A gente não pode esquecer de onde a gente veio e para onde a gente vai. Aqui a gente não vai ter recompensa. Se a gente estamos buscando as coisas aqui, nessa vida, tá errado, a gente não vai encontrar aqui, né? É aquilo que o irmão John pegou e comentou agora há pouco, né? Pra gente não buscar tesouros que a traça come, sabe? Que a ferrugem vem e arrebenta tudo, onde os ladrões vêm e roubam e arrombam. A gente não pode buscar aqui. A gente tem que lembrar que o nosso destino é o céu. A gente está aqui de passagem. A gente tem uma missão para cumprir aqui, né? E é nisso que o crente descansa. É nisso que a gente sabe que está tudo preparado lá pra gente. A gente sabe, a gente tem o testemunho interior do Espírito Santo, que ele se junta com o nosso Espírito, ele confirma que somos filhos de Deus. Então a gente sabe o que nos espera. Só que é necessário a gente passar, que nem o apóstolo Paulo fala: olha, por um lado eu acho que era melhor ruim, é infinitamente melhor estar com Cristo. Mas por outro lado, eu vejo que também seria bom continuar com vocês, né, para poder auxiliar a fé de vocês. Então, isso que a gente está vivendo nada mais é do que isso que o apóstolo Paulo falou. Estamos vivendo para um ajudar o outro, sabe? Para um pregar a verdade para o outro. Porque Jesus veio para libertar os cativos. E nós, né, como servos de Jesus, né, a gente estamos pregando as boas novas de salvação, né, que existe saída, existe algo muito melhor, existe um tesouro escondido. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você entender que tudo isso que a gente está, sabe, que a gente está buscando essas coisas materiais, ou essas coisas dessa presente era, quando a gente está buscando isso, nada completa aqui dentro, ali a gente vai entender que nada disso faz sentido. E a gente vai encontrar o sentido nas coisas no próprio Jesus. É verdade que todas, e como servos e como alguém que já teve os olhos abertos para enxergar esse tesouro que estava escondido, a gente deve continuar anunciando. Porque a palavra vai dizer lá em Mateus 24, vai dizer que vai falar sobre o princípio das dores e que o evangelho precisa ser anunciado a toda criatura, toda nação, para que o Senhor venha. E para que a gente possa experimentar aquilo que foi prometido, a gente precisa anunciar esse reino e alcançar novas pessoas. Então, que essa mensagem que nós fizemos hoje, irmãos, sirva para aqueles que não foram alcançados serem alcançados, e aqueles que foram alcançados sejam impulsionados a anunciar o reino de Deus. Amém. Deus nos fez queimar no coração de anunciar essa palavra através desse podcast, para que pessoas possam ser alcançadas, mas não também só para isso, mas para que outros façam o mesmo que a gente está fazendo, para que mais pessoas possam escutar a mensagem eterna do reino de Deus. Glória a Deus. Eu creio nisso. E eu acho que a gente vai ficar por aqui. E
Que Deus abençoe todos que ouviram, que vão ouvir. Compartilhem esse vídeo, curtam a página, se inscrevam no canal aí, divulguem, compartilhem o máximo que vocês puderem para que pessoas possam ser alcançadas, para que esse evangelho possa ser anunciado, para que nossa esperança eterna volte, porque nós cremos que Jesus está voltando e ele voltará para resgatar a noiva gloriosa dele. Amém? Glória a Deus. Amém. Uma coisa, irmãozão. É isso, né? A semente foi semeada, né? Oremos para que ela caia em boa terra, Amém. para que ela dê fruto, né? E glórias a Deus por isso. Vamos orar, irmão, para finalizar? Então vamos orar pelos irmãos que estão assistindo a gente. Quer orar, irmão? Quer que eu ore? Vamos orar? Pode orar. Amém. Oremos então. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos achegamos diante da Tua presença e te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor separou, por essa palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor. Agradeço, sim, meu Deus e Pai, por todo o agir do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos em nome de Jesus, Pai, tome em Tuas mãos a vida desses irmãos que estão assistindo do outro lado, Pai. Santo Deus, abra o entendimento deles, Pai. Dê discernimento espiritual, Senhor. Pai Santo, a Tua palavra diz que o Senhor se deixa ser encontrado, Pai. Portanto, pedimos, Pai, que em nome de Jesus, Pai, se deixe ser encontrado por eles que ainda não te encontraram, Pai. Pai, para que eles encontrem as respostas necessárias, Senhor. Para que eles encontrem o verdadeiro sentido da vida, Senhor. E a vida é viver para Ti, Senhor Jesus. Que em nome de Jesus eles possam receber essa palavra, sim, meu Deus e Pai. E que eles possam estar edificados, Senhor. Sim, meu Deus e Pai. Encorajados para anunciar as Tuas boas novas, Senhor. Porque é para isso que fomos chamados, Senhor. Para mostrar que há esperança. Que tem saída. Pai, em nome de Jesus eu agradeço pela vida do Jonathan, Senhor. Vaso de honra em Tuas mãos, Senhor. Faça conforme a Tua vontade na vida dele, Senhor. Use-o sim, meu Deus e Pai, conforme a Tua vontade. Ele possa crescer sim, meu Deus e Pai, em graça e em conhecimento dia a dia. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Que Deus dê crescimento para todos. E não se Amém. amolem esse mundo, mas que a vossa mente seja renovada, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?